visão espiritual e a relação entre a visão espiritual e o vaso no qual o Senhor deposita a visão. E colocamos para os irmãos como que 3 pares, que na verdade fazem uma correspondência única, todos os 3. Nós falamos sobre a necessidade de adequação, de interação entre a visão e o vaso, vimos um pouco disso ontem. A necessidade de interação e de adequação entre a mensagem e o mensageiro, e a necessidade de adequação entre a promessa e o herdeiro da promessa. Na verdade, esses 3 pares, eles falam de uma só adequação, que é a necessidade daquilo que está no coração de Deus, daquilo que é verdade em Deus, daquilo que é propósito em Deus, seja então recebido por vasos, por instrumentos, por herdeiros, de uma forma interior, entranhada, para que então, de acordo com o propósito de Deus, visão e vaso sejam um só, herdeiro e promessa sejam um só, e mensageiro e mensagem sejam um só. Então, mais uma vez, queria enfatizar isso, a importância disso para os irmãos. E ontem nós começamos lendo aquele texto de Lucas, quando o Senhor fala sobre odres novos para vinho novo. A importância daquele texto. E o Senhor dá, na verdade, 2 passos naquele texto, não um só. Primeiro, ele dá o passo de dizer que o velho odre se refere, então, àquela velha aliança, que era conhecida daquele povo judeu, mas que ele agora instituiria uma nova aliança, que seria, então, um novo odre. E para esse novo odre, seria necessário, então, um vinho novo. Ele não fala a respeito de vinho velho com relação ao odre velho no início. É como se ele dissesse, naquele odre velho não havia esse vinho. Então ele dá, em primeira instância, ele fala apenas do odre velho e do pano novo remendando uma roupa velha, dizendo que isso é impossível. Depois ele vai fazer a adequação, dizendo, não, ninguém vai colocar um vinho novo em um odre velho, se referindo àquela velha aliança. Então ele vai dizer que para um vinho novo, seria necessário um odre novo. Então aí ele coloca a ênfase no novo, na nova aliança. E aí ele diz assim, e ambos se conservam. E nós vimos o significado disso, a beleza disso, a importância disso. O Espírito Santo colocado como vinho novo, colocado em odres totalmente novos. Não foram odres reformados da velha aliança, mas foram odres feitos novos, para serem depósito de um vinho novo, para que ambos pudessem então se conservar. Então, quão precioso é isso? Então, aquele odre não iria se romper, porque o Senhor não colocou o seu espírito, ele não colocou o vinho novo em um odre velho, então o odre velho não vai se romper, porque não foi lá que ele foi colocado, percebe? Ele liga o vinho novo apenas ao odre novo, e não ao odre velho. Então o vinho novo, colocado no odre novo, ambos se conservando, é o primeiro passo, mas então o Senhor dá um segundo passo. E qual é o segundo passo? Ele diz assim, e ninguém que tendo provado o velho, diz que prefere o novo. Isso com relação ao vinho. Porque então, essa pessoa que provou o velho diz, o velho é excelente. Então veja que há um segundo passo. Ele vai dizer que não apenas ele iria colocar um vinho novo em odre novo, mas que esse vinho novo e odre novo seria um conjunto, de tal forma, caminhando juntos, em que então aquele sabor do vinho novo, do vinho da nova aliança, do Espírito Santo, que seria derramado em odres novos, ele então faria um trabalho naquele odre. Aquele odre o conservaria de tal forma, que então nesse processo o vinho seria amadurecido. Então nós usamos aquela figura do Salmo 119, verso 83, quando o salmista diz, já me assemelho a um odre na fumaça. Muito interessante. Aquele odre seria colocado numa temperatura constante, com o vinho dentro. Odre na fumaça. Havia então ali um fogo sob ele, temperatura constante, para que então o vinho fosse fermentado àquela temperatura constante. Então fosse produzido um bom vinho. Esse trabalho dessa temperatura constante é uma das figuras, sem dúvida, do trabalho do Espírito Santo. Nós lembramos ontem como Pedro enfatiza isso. O valor da vossa fé apurado
como que provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então a necessidade que o Espírito Santo não apenas conquiste odres novos, mas que o Espírito Santo em odres novos possa então levar esses odres, né, à plena maturidade, pensando então nos odres como vasos. Então não apenas o propósito do Senhor é colocar o vinho novo no odre novo, mas o propósito do Senhor é mais do que isso. Vamos colocar em uma palavra, o propósito do Senhor é maturidade. É que nós sejamos então vinho maduro, vinho velho, vinho excelente, vinho no qual, odre no qual aquele vinho depositado, ele possa então expressar o seu melhor sabor, porque odre e vinho fizeram um conjunto. Então nós fomos ao livro de Isaías, procurando examinar o que esse profeta, especialmente naquele capítulo 6, tem para nos ajudar nessa questão da relação entre a visão e o vaso, né? Entre o odre e o vinho. Então nós vimos 3 pontos importantes que eu vou só colocar de novo para os irmãos para retomarmos a linha hoje, olhando um pouco da experiência de Abraão com relação a esse assunto. Nós vimos que quando nós falamos sobre visão, 3 coisas precisam ser bem claras para nós, bem claras, segundo o texto de Isaías 6. Quando falamos sobre visão, nós não estamos falando sobre visão da igreja, em primeiro lugar, e nem sobre qualquer outra visão. Nós estamos falando sobre visão das glórias de Cristo. Se não temos visão das glórias de Cristo, não temos nada. Nossa maior ocupação, na verdade, nossa única ocupação, é contemplar a glória de Cristo. Para que contemplando a glória de Cristo, nós possamos ser transformados de glória em glória na sua própria imagem. E lembra que aquele texto de 2 Coríntios diz que esse processo se efetua pelo Espírito do Senhor. Lembra? 2 Coríntios 3,18. Transformados de glória em glória, como a sua imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou como pelo Senhor, o Espírito. Né? Pelo Espírito do Senhor. Então qual é o propósito do Espírito do Senhor? Ele foi nos dado para nos revelar as glórias de Cristo. Ele é o vinho novo, nesse odre novo, que quanto mais revela as glórias de Cristo, mais nós somos levados à maturidade. O vinho está interagindo com o odre, e nós estamos sendo levados à maturidade. Então, em primeiro lugar e acima de tudo, visão espiritual é visão de Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. Quanto mais visão de Cristo nós temos, mais nós temos visão de todas as coisas. Quanto mais visão de Cristo nós temos, mais nós temos visão a respeito da igreja, a respeito do mundo, a respeito de todas as coisas. Então, a primeira coisa que Isaías viu naquele capítulo 6 foi a glória do Senhor. Né? Eu vi o Senhor. A segunda coisa que compartilhamos sobre visão é paralela a essa visão de Cristo. Na mesma medida em que nossa visão das glórias e perfeições de Cristo, sua pessoa e obra, crescem, mais a nossa visão de nós mesmos cresce. No sentido de quem somos, a nossa dependência do Senhor. Isso nos mantém em uma humildade genuína, não em uma falsa humildade, em um pretexto de humildade. Como citamos ontem aquela frase de Pascal, né? Conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos é verdadeira humildade. Então foi isso que aconteceu na visão de Isaías. Quando ele viu a glória do Senhor, ele disse, ai de mim, eu estou perdido. Ele teve uma visão adequada sobre ele mesmo. Por isso ele pôde ser um vaso que o Senhor pôde usar com tanta propriedade e profundidade. Né? Mas mais um passo ainda, como vimos ontem. Isaías viu uma outra coisa impressionante naquela sua visão. O que mais que ele viu? Quando ele disse, ai de mim, eu estou perdido, ele diz que um serafim voou para ele. Aquele que estava ali imediatamente ligado à glória do Senhor, não é? Porque quando ele descreve a glória do Senhor, ele diz assim, e serafins voavam sobre o trono, e proclamavam, santo, 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 cobrindo seus rostos, não é? Porque toda a glória pertencia àquele que estava no trono. Então, embora a face dos serafins refletisse algo daquela glória, eles cobriam o rosto, para que a glória deles não chamasse então nenhuma atenção, como reflexo da glória que eles próprios contemplavam. Então eles cobriam seu rosto, cobriam seus pés e voavam com 2 asas. E proclamavam, santo, santo, como chamando a atenção para aquele sublime, exaltado, que estava sentado no trono. Maravilhoso.
Então, depois que Isaías tem a visão dele mesmo, como que num desespero, ele diz, ai de mim. E a palavra hebraica lá então é, eu sou digno de morte. Nossa tradução diz, estou perdido. Sou homem de lábios impuros. É como se ele dissesse, a visão que eu tive sobre Jerusalém, sobre Judá, proclamando ais para esse, ais para aquele, mais um ai para o outro. Agora eu vejo o meu ai de mim. Eu sou um homem digno de morte. Eu estou perdido. Então ele diz, um serafim voou para mim, ou seja, uma provisão da graça externa a ele. E não apenas voou para ele, mas voou para ele trazendo uma brasa viva do altar. Percebe? Então nós sabemos que o altar na Bíblia sempre aponta para a cruz. Então o terceiro aspecto fundamental dessa visão espiritual é a visão da glória da pessoa de Cristo, é visão consequente a respeito de quem nós somos, da nossa necessidade, fragilidade, dependência. E em terceiro lugar, é visão da obra de Cristo, ou visão da cruz de Cristo. Irmãos, se nós não somos mensageiros da cruz, nós somos mensageiros de nada, de mensagem nenhuma. Decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor, grande tremor, que eu estive entre vós. Lembra Paulo dizendo para os Coríntios? Porque esse homem, como Isaías, tinha essa tripla visão. Visão da glória de Cristo, visão de quem ele era, da sua necessidade, da sua fragilidade, da sua dependência, temor, tremor, mas também tinha visão da cruz, visão do altar. E também falamos que essa visão da cruz não é apenas objetiva. Não é apenas termos uma visão das glórias da cruz de Cristo, isso já é muita coisa. Nós teremos uma eternidade contemplando isso, você não tenha dúvida. As glórias do nosso Redentor, as glórias da cruz. Mas também uma visão clara a respeito do caminho da cruz. Nós não podemos ser vasos para Deus, a não ser que deixemos de falar sobre a cruz e realmente andemos no caminho da cruz. Neguemos a nós mesmos, tomemos a cruz e sigamos o Senhor. Então a necessidade de que nós conheçamos o caminho da cruz. Nós tomemos a cruz. Nós saibamos o significado da cruz, tratando em nós com tudo aquilo que não é Deus. Então a cruz tem sempre dois aspectos. A sua visão objetiva, a grandiosidade da cruz de Cristo. Mas a sua visão subjetiva. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então a necessidade do trabalho da cruz em nós. Fazendo o quê? Dividindo alma de espírito. Separando o precioso do vil. Lembra que o Senhor falou para Jeremias? Quando separares o precioso do vil, serás a minha boca. E o que separa o precioso do vil em nós é uma só coisa. Não é o estudo bíblico em si mesmo, não são as reuniões. O que separa o precioso do vil em nós é o trabalho da cruz. O Senhor usa as reuniões, usa a Bíblia, usa a oração, usa muitos meios, para que então a cruz possa ir fundo em nós, separando o precioso do vil. Então depois que Isaías recebeu essa provisão, que texto interessante, aquele Isaías 6. Então depois disso, tem mais um passo. Ele ouve a voz. Percebeu o que está acontecendo? Vê a glória do Senhor, vê a si mesmo, vê a provisão do altar, ouve uma voz dizendo, a quem enviarei? Agora é uma voz que clama por um mensageiro. É uma voz que clama por um vaso. Percebe? Mas um vaso que viu a glória de Deus, do Senhor. Um vaso que viu quem ele é. Um vaso que viu a provisão do altar. Então a voz vem para este vaso. E a pergunta então, a quem enviarei? Porque esse vaso precisa se disponibilizar. Não é? Ele tem que